Jesus nos revelou no ensino que Ele nos fez a respeito da oração que nós começamos a chamar de Pai Nosso, que nós deveríamos orar dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Quando Jesus nos ensinou a orar assim, Ele nos mostrou que deve estar no nosso coração a expectativa de que as realidades do céu estejam presentes na terra. Usar essa expressão que a gente usa, na terra como no céu, é dizer que nós temos a expectativa de vermos a realidade da outra cultura, da cultura que Jesus trouxe, estabelecida, manifestada aqui na terra. Essa outra cultura, gerada pelo poder do Evangelho. Ei, colocaram o errado aí, hein? Precisa trocar para mim. Ian, está aí? É o 4, cara. Essa é a terceira. Ok, eu vou continuar, certo? Essa outra cultura gerada pelo poder do Evangelho nos leva a nós vimos isso ao longo desse mês, a três realidades diferentes. Nos leva a uma nova maneira de pensar. A cultura do céu, estabelecida por Jesus, transforma a nossa mente, transforma a nossa mentalidade. Nós não pensamos a vida de conformidade com aquilo que nós pensávamos antes, ou que as pessoas que ainda não experimentaram o poder do Evangelho pensam. Também gerou em nós uma nova maneira de falar. Quando nós abrimos a nossa boca, palavras de bênção saem da nossa boca. Não mais palavras de maldição. Okay? Não mais palavras que destroem, mas palavras que abençoam a vida de pessoas, boas palavras, palavras que edificam, palavras doces. E gerou em nós uma nova maneira de agir, nos levando a ter atitudes acolhedoras com as pessoas. É muito fácil a gente reagir de maneira áspera, né, com as pessoas, da gente ser agressivo com as pessoas, mas o Evangelho gera em nós uma nova atitude, gera em nós essa postura de acolhimento. Quando nós olhamos pessoas dentro da nossa casa, na rua, no nosso trabalho, onde for, a postura que o Evangelho gera em nós é essa postura de acolhimento. E há mais um contraste que nós podemos perceber, que é trazido pela outra cultura para a nossa vida, que tem a ver com os nossos desejos. Veja, porque nós vivemos inseridos num mundo onde nós percebemos as coisas, onde a realidade é definida por aquilo que nós podemos tocar, é definida pelas dimensões físicas, por aquilo que os nossos olhos físicos enxergam. Muitas vezes nós somos iludidos com a ideia que a nossa vida, ela terá sentido, ela será prazerosa, ela vai ter segurança, se nós tivermos acesso a essas coisas materiais. Mais do que acesso, se nós tivermos controle sobre essas coisas materiais, sobre essa realidade material. Mas quando a gente vive com essa perspectiva, quando o nosso desejo é isso, o que gera em nós, na verdade, são desejos egoístas, essa percepção da vida, atrelada apenas às realidades que nós podemos ver, enxergar, tocar, gera em nós esses desejos egoístas. O problema é que muitas vezes nós achamos que não. Nós achamos que nós não somos egoístas. Por quê? Porque na cultura que nós estamos inseridos, na cultura urbana, pós-moderna que nós vivemos, nós achamos que se nós favorecemos as pessoas, em algum momento, de vez em quando, algumas vezes, então nós estamos sendo generosos. Veja, eu faço algo de bom em algum momento para alguém. Então eu não sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa boa. Às vezes, vou usar o exemplo de ontem, às vezes saímos como nós saímos ontem, fazemos um monte de coisas pelas pessoas como nós fizemos ontem, e aí depois a gente vai continuar vivendo a nossa vida, nós vamos viver mais um mês, por exemplo, nós vamos viver mais uma semana, por exemplo,
aonde nós não vamos fazer nada disso. Nós não vamos expressar nenhuma realidade de generosidade para com ninguém, mas nós estamos convencidos de que nós somos generosos porque no sábado nós distribuímos roupas, nós demos sopas, nós abraçamos pessoas, nós oramos pelas pessoas e pronto. Então isso é muito sutil, mas a generosidade, ela não é o que muitas vezes a nossa cultura constrói como tal. A própria definição de generosidade mostra isso para a gente. Olha só, generosidade é a virtude, preste atenção nisso, generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Aqui o sapato já aperta no pé, né? Aqui a gente já sente o calo. Não é verdade? Porque muitas vezes a expressão da nossa generosidade não passa por sacrificar aquilo que a gente tem. Não passa por sacrificar os nossos próprios interesses. Nós somos generosos com a nossa sobra. Nós somos generosos com a sobra do nosso tempo. Nós somos generosos com a sobra do nosso descanso. Nós somos generosos com a sobra das nossas coisas. Essa é a mentalidade da sociedade. E às vezes algumas pessoas se acham muito generosos porque elas têm muito em relação a outras pessoas, e aí aquilo que elas fazem com o que sobra delas parece ser muito, mas nem sempre é. Em nossa cultura, nós somos dominados por desejos avarentos, mas na outra cultura, na cultura do céu, na cultura que Jesus trouxe, a generosidade é o que molda os nossos desejos. E eu queria ver isso com você, olhando para esse texto de Lucas. Abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, em Lucas capítulo 12. Eu quero ver essa seção do texto de Lucas, Lucas 12, 13 a 34. Nós temos uma narrativa da vida de Jesus que nos ensina sobre os desejos generosos e por que esses desejos devem marcar a nossa vida como discípulos de Jesus. Veja, Jesus ele está falando com uma multidão, ele está ensinando uma multidão, e de repente um cara no meio da multidão, nada a ver com aquilo que Jesus estava ensinando, o cara grita assim: Senhor, diga para que o meu irmão divida a herança que o meu pai deu para ele comigo. E aí Jesus vira e fala: cara, quem foi que me constituiu juiz entre vocês? Em outras palavras, Jesus está falando um negócio que não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia tem essa forma de pôr a coisa, a revelação do Espírito é essa, né? Mas deixa eu me interpretar isso para você. O que Jesus está dizendo aqui é: cara, nada a ver isso aí que você está me pedindo. Nada a ver isso que você está me pedindo. Eu não estou falando disso, eu estou tratando de outra coisa. Aí você vem com essa história de me falar para eu falar para o seu irmão, dividir a herança com você. Qual é? Cai na real. Okay? É isso que Jesus está dizendo para ele. Mas veja, é interessante que nessa argumentação, nesse pedido, né, que o cara faz para Jesus, o texto do verso 15 diz assim: em seguida, Jesus vira-se para a multidão e diz assim: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que a pessoa possui. E como Jesus, na maioria das vezes fazia, na maioria das vezes os ensinos de Jesus eram assim, não eram programados, né? Jesus, ele estava ensinando, mas às vezes entrava algum assunto e Jesus pegava aquele assunto e ele partia para ensinar alguma realidade a partir daquilo que lhe fora falado. E é isso que ele faz aqui. Esse cara olha para o irmão dele que recebeu a herança e não queria dividir com ele, e diz para Jesus: ei, fala para ele dividir a herança comigo. E Jesus diz para ele: ei, eu não tenho nada a ver com isso. E ele fala: cuidado com a avareza. Mas aí ele se aproveita daquela situação para ensinar-nos a respeito do fato de que, se nós experimentarmos a realidade do Evangelho na nossa vida, então os nossos desejos não devem ser desejos avarentos, os nossos desejos devem ser desejos generosos. Desejos generosos devem marcar a nossa vida quando o Evangelho nos alcança, porque, em primeiro lugar, essa é a realidade, nós entendemos que essa realidade presente, ela é passageira. Veja o que Jesus faz logo em seguida. Ele fala assim: olha, cuidado com a avareza, porque a vida da gente não se constitui
não é definida pela quantidade de coisas que a gente tem. E aí, em seguida, ele conta uma parábola. A parábola que ele conta, ele diz assim, olha, existe um homem, parábolas são histórias que Jesus inventa, okay? Geralmente envolvendo o cotidiano das pessoas, para trazer algum princípio do reino de Deus. E aí ele diz assim, olha, existia um homem, um fazendeiro, que ele era dono de uma fazenda que deu uma grande colheita. A colheita superabundou, foi mais do que ele esperava. E aí quando ele olhou aquela quantidade da colheita dele, ele disse, ei, eu não tenho onde guardar tudo isso. O que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia. Ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, que são pequenos, vou construir celeiros maiores. Eu vou construir celeiros tão grandes que eu possa guardar não só a colheita, mas eu também possa guardar os bens que eu tenho. Então, era o tio Patinhas da época, né? Sabe o tio Patinhas? Caixa forte, né? Guarda o dinheiro todo na caixa forte dele. Para que banco, né? Eu vou botar aqui na minha caixa forte. É alguma coisa assim que aquele cara estava pensando em fazer. E aí, Jesus diz que, no verso 20 assim, contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Imagina como aquele homem que fez o pedido para Jesus ouviu isso. Como a multidão ouviu isso. Diante daquele pedido que o cara queria que o irmão compartilhasse com ele a riqueza, Jesus confronta aquela sociedade e confronta a nós com essa realidade dessa postura egoísta que existe dentro da nossa vida, no meio da nossa sociedade, porque a gente define a nossa vida a partir daquilo que nós somos capazes de adquirir. As pessoas em geral acham que poderão ter domínio sobre a vida por conta das coisas que têm. Há uma ilusão no nosso mundo de que essa presente realidade aqui é duradoura. Todos nós, eu me incluo nisso, ok? Todos nós, em algum momento, a gente perde essa percepção de que isso aqui vai passar. Que isso aqui é passageiro. Existe um ditado que diz assim, ninguém fica para semente. Não importa por quanto tempo nós vivamos. Você pode viver 100 anos, 110 anos, 120 anos. Eu garanto para você que a partir de 80 anos você não vai começar a querer mais viver tanto tempo. Mas a gente pode viver 100 anos, 110 anos, 120 anos, 130 anos. Uma hora vai acabar. Uma hora vai chegar ao fim. E por mais coisas que a gente possa ter aqui, por mais coisas que a gente possa adquirir aqui, o fato é que eu nunca vi ninguém indo para um velório seguindo um caminhão de mudança. Ninguém vai ser sepultado levando um caminhão de mudança. E quem fez isso no passado, os faraós, você vai lá visitar as pirâmides, você vai ver que os tesouros dele estão tudo aqui. Ficaram tudo guardado aqui. Não foi nada com eles para o lado de lá. Veja, eu não estou dizendo, porque as escrituras não dizem isso para a gente, que bens materiais sejam ruins. Não. A questão não é essa. A questão é nós começarmos a considerar bens materiais ou a realidade material que nós temos aqui como se essa realidade fosse eterna. E a gente perde a dimensão daquilo que realmente é eterno. Veja o que João nos diz. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não sei você, mas isso para mim é muito sério. Porque as Escrituras nos dizem que Deus derramou o seu amor em nossos corações, através da presença do seu Espírito. Mas João diz, e ele está escrevendo para a igreja,
para discípulos de Jesus, que se nós amamos o mundo, na verdade o amor do Pai não está em nós. Se o amor do Pai não está em nós, o Espírito do Pai não está em nós. Se o Espírito do Pai não está em nós, não somos filhos. Então isso é sério. Veja o que João continua dizendo: pois tudo que há no mundo, e essa é a explicação dele do porquê que nós não devemos amar o mundo se o Evangelho nos alcançou. Nós já entendemos que tudo é passageiro. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a questão não está em não podermos ter coisas. A questão está na cobiça do nosso coração. A cobiça que as coisas podem gerar em nós. A cobiça que as coisas podem trazer para nós. A cobiça que pode nos prender. Há realidades que, na verdade, nós deveremos entender que não são duradouras, são efêmeras, são passageiras. Para que tenhamos desejos generosos, então, nós precisamos ser libertos do nosso apego pela ilusão das coisas que a nossa sociedade nos apresenta como se fossem eternas. Nós precisamos ser libertos do sistema maligno do presente século. A outra cultura, a cultura que Jesus traz, nos ensina a sermos livres. Ela não nos ensina a não termos coisas, ok? Isso é importante você entender. Ela não nos ensina a não termos coisa. Ela nos ensina a sermos livres do apego por aquilo que está ao nosso redor. Eu posso ter, mas eu não posso ser tido pelas coisas. As coisas não podem me ter. Elas não podem me dominar, elas não podem me prender. Por quê? Porque eu sei que essas coisas são passageiras. Quando eu não sou preso por elas, a generosidade poderá ser um desejo expresso por nós. Jesus termina essa parábola, ele conta uma história sobre um fazendeiro, e talvez a gente ouça a história e a gente diga assim, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sou fazendeiro. Mas olha como ele termina. Ele termina assim, Jesus, o Senhor é fogo. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aquele inclui todo mundo. Assim acontece com aqueles que guardam para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, desejos generosos vão fluir de nós quando nós entendermos que essa realidade aqui, por melhor coisas que ela possa nos dar, não vai durar para sempre. Vai passar. Então eu não devo ser escravo de nada daquilo que eu tenho. Mas em segundo lugar, esses desejos generosos fluem de nós quando nós compreendemos que nós somos valiosos para Deus. Em seguida, a parábola, veja só, Jesus, ele passa a se dirigir aos seus discípulos. Quem são discípulos de Jesus? São aquelas pessoas que entenderam quem Jesus é e resolveram segui-lo para aprender a viver a vida deles com Jesus. Esses são os discípulos de Jesus. Não é meramente eu creio em Jesus, mas são pessoas que dizem, ei, eu sei quem Ele é e eu vou segui-lo porque eu quero aprender a viver a minha vida nele, a minha vida com Ele. Então Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Na nossa cultura, um dos motivadores da avareza é que nós atrelamos a nossa vida. Nós definimos a nossa vida por aquilo que nós temos. Nós achamos que nós somos o que possuímos, ou
o que não possuímos. Mas Jesus nos mostra que desejos generosos brotam da vida de pessoas que entenderam que o seu valor não está atrelado ao que elas possuem. O seu valor está em quem elas são. Em especial, quem elas são para Deus. A generosidade, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, é um desejo que brotará livremente de nós, quando nós entendermos o nosso verdadeiro valor para Deus. Você é valioso para Ele. Pessoas são valiosas para Deus. Existe uma vertente na igreja cristã, na igreja evangélica, que quer discordar disso, quer falar o contrário disso. Quer dizer assim, não, pessoas não são valiosas para Deus. Onde já se viu? Deus faz as coisas não por causa das pessoas, Ele faz as coisas por causa dEle, para a glória dEle. Pois é, mas só que Ele criou você para a glória dEle. Ele criou você à imagem e semelhança dEle. As Escrituras nos dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou você de tal forma que Ele entregou o Filho dEle, aquilo que era mais precioso para Ele, por causa de você, por causa de mim. Nós precisamos entender isso. Veja, isso é de fundamental importância, porque o mandamento de nós amarmos o próximo como a nós mesmos depende disso. Veja, você não vai conseguir amar o próximo se você não entender o seu valor para Deus. Se você não entende que você é valioso para Deus, quando você olha para outra pessoa, você também não vê nela valor. Ela também não é valiosa. As pessoas começam a ser valiosas aí sim, dentro da agenda da nossa cultura, por aquilo que as pessoas têm. Então, se nós encontramos pessoas que têm como nós temos, ou que têm mais do que nós temos, nós julgamos essas pessoas valiosas. Mas se nós encontramos pessoas que não têm nada, como diz aí, né, a expressão, pessoas que não têm onde cair mortas, né? Que valor que tem essas pessoas para nós? Nenhum. Que valor que tem pessoas moradoras de rua para a nossa sociedade? Nenhum valor tem. Por quê? Porque elas são medidas por aquilo que elas não têm. Porque nós esquecemos de que o valor que nós temos não está aferido ao que temos, mas a quem somos. Quem somos para Deus. Quando nós entendemos que como pessoas nós somos valiosos para Deus, então quando nós olhamos para outras pessoas, ainda que elas não tenham nada, essas pessoas são valiosas. Por quê? Porque elas são pessoas. E nós entendemos que elas são valiosas para Deus. Nessa seção do texto, Jesus, ele usa exemplos do cotidiano da sua vida para mostrar aos seus primeiros seguidores como o Pai cuidava deles. Como eles eram valiosos para o Pai, ao ponto do Pai cuidar deles. Jesus quer mostrar com esses exemplos que o Pai cuida dos discípulos, porque eles são valiosos para eles. Jesus diz, ele usa dois exemplos. Jesus diz que, como seus seguidores, nós somos mais valiosos para o Pai do que os pássaros que Ele criou. Ele diz assim, observe os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E agora preste atenção na conclusão de Jesus, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Muito mais valor. Jesus quer que nós entendamos isso. Se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar mais ainda da gente. Não é a sua empresa que cuida de você. Não é o dinheiro que você tem que cuida de você. Não é. É Deus que cuida de nós. É o Pai que cuida de nós. Nós achamos que não é, mas é. Jesus diz que o Pai faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, faz vir sua chuva sobre justos e injustos. Ele está o tempo todo cuidando da humanidade. E nós, como seus seguidores, cientes disso, vamos fazer com que desejos generosos fluam de nós. O outro exemplo que ele dá é, observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem.
Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Agora, olha a conclusão que ele faz. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Por quê? Porque nós somos valiosos para Ele. Você é importante para Ele, você é valioso para Ele. Eu sou valioso para Ele. Então Ele vai cuidar de nós. Quando nós estamos ansiosos por achar que é nossa responsabilidade fazer a nossa vida ter sucesso, fazer com que a nossa vida aconteça, nós não temos tempo para termos desejos generosos. Não temos. Nós estamos ocupados demais, tentando garantir a nossa vida, tentando fazer a vida funcionar. Não há tempo para expressar generosidade. Ao contrário, muitas vezes as pessoas ao nosso redor começam a se tornar ameaça para nós. Elas começam a se tornar concorrência para nós. Nós começamos a olhar para elas como estorvo, com medo. O que você precisa ouvir nesse momento do Espírito Santo de Jesus? O que a voz dele precisa ecoar dentro de você agora? Para a sociedade de Jesus, ele disse: vocês valem mais do que os pássaros da terra. Vocês valem mais do que os lírios do campo. O que o Espírito precisa dizer para você? Você vale mais do que o carro que você tem. Você vale mais do que a casa que você construiu. Você vale mais do que a posição que você ocupa na sua empresa. Você vale mais do que aquele relacionamento que você tanto deseja começar ou manter. Você vale mais do que a universidade que você cursa ou que você quer cursar. Você vale mais do que o corpo que você tem. Você vale mais do que a marca que você usa. Você vale mais. Quanto mais seu valor estiver firmado em quão especial você é para o coração de Deus, mais livre você estará para ser generoso com outras pessoas. Quanto mais convicção eu tenho de quando o meu Pai dos céus olha para mim e Ele diz: uau, está ali o meu filho Ricardo, como eu o amo. Mais livre eu me sinto para ser generoso com as pessoas. Menos medo eu tenho de ser generoso por preocupação com a minha família, porque eu tenho certeza de que Deus, que cuida dos pássaros, vai cuidar da minha casa. Vai cuidar da minha esposa, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar da minha neta. Vai cuidar de mim. E em terceiro lugar, desejos generosos fluem de nós, porque nós já vivemos no reino de Deus. Frente a essa afirmação de Jesus, de que nós somos valiosos para o Pai, Jesus diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? O que a gente precisa para viver vai ser acrescentado. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, Ele está nos ensinando a pedir por algo que o Pai já nos deu. O Pai já te deu o reino. O texto aí, no original,
A palavra dar está no auristo. As nossas Bíblias então traduzem assim: pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Mas a melhor tradução seria: pois foi do agrado do Pai, melhor dizendo, porque o Pai deu o reino dele a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai deu o reino dele a vocês. Não é algo que você vai receber um dia no futuro. É algo que você recebeu, e porque você recebeu, você pode usufruir. Pense bem, se você chegasse hoje na sua casa e se deparasse lá com um documento dizendo que você recebeu uma herança, uma enorme herança, muito dinheiro mesmo, você ia estar preocupado com o seu dia de amanhã? Com o que você vai fazer amanhã? Se você vai comprar, se vai precisar comprar, se não vai precisar comprar, você nunca mais vai ficar preocupado com isso. Por quê? Porque você sabe que você tem. Pois é exatamente isso que Jesus fez por nós com o Evangelho. Quando nós nos rendemos ao Evangelho, toda a realidade do reino de Deus já nos foi dada. É nossa. A compreensão de que nós temos como consequência do Evangelho toda a herança de Cristo Jesus à nossa disposição, todas as realidades do reino de Deus, pertence a nós por direito adquirido por Jesus, nos dá liberdade para expressarmos os desejos generosos de Deus por outros, os desejos generosos que Deus colocou no nosso coração. Veja o que Gálatas capítulo 4, verso 7 nos diz sobre isso. Eu usei aqui a tradução da Nova King James, porque ela é bem forte e bem precisa com relação ao original. Ele diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Você é por causa do que Jesus fez por você. Se você se rende ao que Jesus fez por você, você é pleno herdeiro. Pleno herdeiro. Você não é um pouco. Senhor, diga para que ele divida a herança dele comigo. Não precisa, ela é tua. A herança de Jesus é tua. Você não precisa pedir para Deus dividi-la com você. Eu não preciso pedir para que Deus a divida comigo. Ela é minha, por pleno direito. Decreto. O que é um decreto? É algo irrevogável feito por Deus. Todo o poder dele, toda a graça dele, todo o amor dele, toda a misericórdia dele, toda a bondade dele, todos os recursos, todas as realidades espirituais e materiais que sejam necessários para a realidade da nossa vida estão à nossa disposição. Tudo que pertence a Jesus Cristo é nosso. Não parte da herança dele, toda a herança de Cristo Jesus nos pertence. Não é que nós vamos receber quando chegarmos no céu, ele nos deu. Nós temos acesso a elas. Você pode se mover em liberdade. Você não precisa ficar preso a nada. Porque todas as vezes que nós tivermos a necessidade de alguma coisa, Deus vai nos dar. Eu vou contar um testemunho aqui que pouquíssimas vezes eu conto. Mas eu vou contar hoje. Quando eu e Suzy estávamos em Balneário Camboriú plantando igreja, o Reis era desse tamanho, o Yuri era desse tamanho. Eles eram pequenos. A gente recebia muito pouco. A gente recebia sempre por ofertas de duas igrejas que estavam patrocinando a plantação ali. Na maioria das vezes a gente não recebia integralmente no mês. A primeira parte da oferta a gente sempre fazia questão de ser usado para pagar o aluguel da casa, porque a gente achava importante manter o nosso testemunho diante do homem que alugou a casa para a gente. E depois, durante o mês, a gente ia recebendo da igreja as pingadas. Às vezes, a gente tinha arroz para comer,
e alguma mistura, um ovo, alguma coisa assim. E sempre muito gratos a Deus. Deus sempre prometeu que a gente ia ter o que comer, e a gente tinha sempre. Às vezes só arroz e ovo, às vezes só macarrão, mais nada, mas a gente tinha. E nós tínhamos uma panelinha desse tamanho. Eu acho que nós nem temos mais essa panela, né, amor? Mas faz muito tempo isso. Mas eu me lembro disso sempre, como se fosse ontem. Era uma panela de arroz desse tamanho. A Suzy fazia aquela panelinha cheia, dava para mim, dava para ela, e os meninos sempre comeram muito pouco. Eles sempre foram muito difíceis de comer. Então eu dava um pouquinho para cada um. E estava tudo certo. Tínhamos ovos e tínhamos aquela panelinha de arroz. Eu cheguei em casa, eu estava para a rua, e aí eu tinha 2 jovens, 2 adolescentes que eu discipulava. O Charles e o Leonardo. O Charles hoje é pastor, o Leonardo é um líder na igreja em Florianópolis. E eles eram adolescentes, né? 16 anos, você imagina, né? Sabe, filho nessa idade? Os meus não comiam nada. Nessa idade eles comiam até reboco de parede, né? Aí eu chego com os 2 em casa, sem avisar a Suzy. Na época não tinha celular, nós não tínhamos telefone em casa, então eu cheguei com os 2. Né? Eu costumo fazer isso até hoje. Hoje a nossa condição é um pouco diferente, mas eu não mudei muito. Eu cheguei em casa com os 2, na hora do almoço. A Suzy queria me matar. Eu entrei e falei, amor, o Leonardo e o Charles estão aqui, eles vão comer conosco. Ela me deu aquela olhada que quem é casado entende. E aí eu fui para a cozinha. Eu falei, ei, senta aí na sala tal. E eu fui para a cozinha com ela. Falei, amor, como assim você me traz isso aqui? Adolescente, não temos nada, só temos arroz. Tá. Eu falei, não, amor, tranquilo. Jeito de homem de ser, né? Tranquilo. A gente divide o nosso aí, cada um come um pouquinho, maravilha. Não é para matar a fome também, não. É só para forrar o estômago. Aí ela fez uns ovos para ele, chegou a panelinha. Aí eu tirei primeiro. Tirei menos para mim. Aí ela tirou para ela, tirou menos para ela. Botamos menos ainda para as crianças. E os 2 adolescentes, um deles pegou primeiro, não lembro quem foi, mas um deles pegou e lasca-lhe arroz no prato. Pensei comigo, pô, não sobrou nada para o outro, né? O outro cata a panela, lasca-lhe arroz no prato. Nós tínhamos orado antes, dado graça. Eu olhei para aquilo e falei, epa, está acontecendo alguma coisa aqui. Eles comeram e falaram, nossa, nunca comemos um arroz tão bom. Pastor, podemos repetir? Eu falei, tá aí a panela. E aí um deles pegou e lascou arroz no prato. O outro virou e falou assim, então eu também quero. Pegou a panela e botou arroz no prato. O mesmo tanto que eles tinham colocado antes. Aí eu fiquei animado. Falei, eu também vou comer. Tinha comido pinguinho. Peguei e botei arroz no meu prato também. Não é? E todos nós comemos. E quando nós terminamos de comer, tinha arroz dentro daquela panelinha desse tamanho, irmãos. Essa semana eu estava fazendo uma avaliação na minha vida e da minha família. E eu cheguei à seguinte conclusão. Só tem 2 milagres descritos na Bíblia que eu ainda não vi acontecer. Só 2. De todos os milagres escritos na Bíblia, eu só não vi 2 milagres acontecerem ainda. Eu ainda não vi um morto ressuscitar. Mas eu conheço gente que já viu e já ressuscitou, mas eu nunca vi. Eu estou falando de coisas ligadas à minha família, ok? Nós nunca tivemos uma experiência assim. E eu nunca, literalmente, andei sobre as águas. E até onde eu saiba, nenhum da minha família fez isso também. Mas todos os demais milagres, eu já vi acontecer. Todos. Nós servimos um Deus que é o mesmo. Por que é que a gente vai ter medo de ser generoso? Por que é que a gente vai ter medo de ter desejos generosos? Por que é que a gente vai ficar preocupado em
dar mais do nosso tempo, dar mais das nossas coisas, dar mais do dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos, dar mais dos nossos dons. Não, não vou ficar. Eu sei o Deus com quem eu tenho andado. É o Deus com quem você anda. Desejos generosos fluem de nós, quando nós entendemos isso. Sabe, quando a gente entende essa realidade, a gente faz isso que Jesus diz: vendam o que tem, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Eu quero mais. Eu quero mais dele. Eu quero que essa igreja experimente mais dele. Eu quero ver mais milagres, mais sinais, mais prodígios de Deus acontecendo na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, mais histórias assim. Será que realmente nós acreditamos nisso? Não somos mais escravos do medo. Somos filhos de Deus, filhas de Deus. Não precisamos mais viver carregando fardos de preocupação, achando que nós é que somos responsáveis por nossa existência. Entenda isso: se o Evangelho nos alcançar, estaremos mortos para esse mundo, mas nós estaríamos mais vivos do que nunca no reino de Deus, livres para o reino de Deus, livres para viver como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, fazer as coisas que Jesus faz. Generosidade é o resultado de se saber que não é a economia do nosso país, queridos, que vai nos garantir. É uma vida de intimidade com Deus. Desejos generosos brotam de corações que desejam a Deus acima de qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque onde está aquilo que você valoriza, ali também estará o seu coração. E dependendo de onde o seu coração estiver, dele vai fluir ou generosidade ou avareza. Por isso Jesus termina dizendo: onde estiverem os vossos bens mais preciosos. Eu quis usar novamente a tradução da King James, porque a outra diz: onde estiverem as nossas riquezas. Mas essa aqui é mais, né, mexe mais com a gente, né? Porque às vezes os nossos bens mais preciosos não são riquezas, não são coisas materiais. É uma pessoa, um filho. Onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Então a outra cultura, a cultura do reino, quando realmente vivida por nós, diz: onde estiver o seu coração, aí estará também a sua generosidade. Vamos orar? Vamos orar para que o nosso coração esteja nele, esteja nesse Deus maravilhoso, para que a gente não precise de uma situação difícil, para a gente entender que as coisas são passageiras. Estou me lembrando agora daquele filme, A Lista de Schindler. Lembram do filme? Quem assistiu o filme, Lista de Schindler? Lembram? Que a gente não precisa de uma guerra, que a gente não precisa de uma situação onde a gente vê miséria tamanha, onde a gente perda coisas, para a gente então entender que as coisas não valem nada. Me lembro do fim do filme, quando o Schindler olha para o broche dele e diz: com esse broche eu teria comprado mais uma vida. Ele olha para o anel dele e diz: com esse anel eu teria resgatado mais 2 pessoas. Por quê?
Porque a única forma de você ser rico para com Deus é você sendo rico para com as pessoas. É você abençoar generosamente pessoas. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Peça para o Espírito Santo vir sobre você. Peça para Ele adensar essa realidade do reino em você. Generosidade. Louvamos a Deus pela sua generosidade, louvamos a Deus pela generosidade manifesta na cruz. Agradecemos a Deus pela generosidade que a gente pode expressar. Mas eu tenho certeza que nós podemos fazer muito mais. Pai, que o nosso amor não esteja nas coisas que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos cada uma como dádiva do Senhor, presente do Senhor para nós. É muito bom ter uma casa boa para morar. É muito bom poder ter um carro para dirigir, Pai. É muito bom poder ter roupa e poder decidir comprar uma roupa nova. É muito bom, Senhor. Muito obrigado. Mas, Pai, que o nosso coração não seja escravo de nenhuma dessas coisas. Que o nosso coração não esteja depositado nelas, Pai. Que o nosso coração esteja depositado em Ti, Senhor. No Deus generoso, no Deus que olha para nós e diz que nós somos valiosos e preciosos para o Senhor por sermos quem somos. Não por causa do que temos, porque o Senhor é dono de tudo. Pai, traz a nós a mentalidade, a consciência de que as coisas aqui são efêmeras, passageiras. O que dura a eternidade são vidas. Vidas serão levadas por nós e conosco para a eternidade, Pai. Senhor, nos dê essa convicção, essa certeza de que nós estamos inseridos plenamente no Teu reino. Nós somos herdeiros de direito de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou por nós. Não precisamos pedir para o Senhor, dizer para Ele, dividir a herança dEle conosco. Tudo que é dEle é nosso. O Senhor nos deu isso generosamente. Então, Senhor, que nós possamos viver nessa convicção de que nós servimos o Deus revelado nesse livro, que o Deus que o Senhor se mostra aqui, o Senhor continua sendo hoje, e que isso possa trazer tranquilidade e paz ao nosso coração, quando nós estivermos no muito, mas também quando nós atravessarmos momentos onde nós estivermos com pouco. Porque nós temos a certeza de que o Senhor estará cuidando de nós, porque valemos mais para Ti do que os pássaros, do que as flores. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e que experimentando isso em nós, nós possamos olhar para as pessoas e estender essa mesma generosidade para elas, porque elas também são valiosas para Ti. Amém, Senhor. Amém, amém.